E o Espírito Santo falava no meu coração: eu vejo as pessoas e eu desejo curar, mas existem bloqueios que estão bloqueando o poder do Espírito Santo de Deus. Aí você pode dizer, mas Lília, isso é real, existe, porque o Espírito Santo, ele é todo-poderoso, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, portanto, ele é Deus. Só, queridos, que o Espírito Santo, ele não é como o diabo. O diabo, ele invade. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele é sensível, educado. O Espírito Santo, ele é sensível, ele é educado. Ele não vai obrigar você. O Espírito Santo é um dom para todos aqueles que desejam, para todos aqueles que pedem, para todos aqueles que querem. E hoje eu faço essa pergunta para você. Você deseja o Espírito Santo? Talvez você diga, eu estou afastado do Espírito Santo. Eu sinto neste momento que eu entristeci o Espírito Santo, que ele está longe de mim. Mas eu quero dizer que ainda dá tempo de você refazer a sua intimidade com o Espírito Santo. Eu quero dizer que ainda dá tempo de você descobrir os tesouros do coração de Deus através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você ser transformado, edificado, avivado pelo Espírito Santo de Deus. E o querer do Espírito Santo é esse: transformar nossas vidas, trazer quebrantamento, trazer arrependimento. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade. Se você tem observado esses dias, onde a Bíblia diz que o espírito do engano já está operando no mundo, o espírito da injustiça. Você viu as notícias das semanas atrás? As pessoas anunciando a chegada de OVNIs, de extraterrestres. Queridos, esse é o espírito do engano que já opera no mundo. Enquanto os que estão resistindo ao Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles que não acreditaram no Espírito da verdade, eles serão entregues ao Espírito da mentira que governará esse mundo. Porque todo aquele que despreza o Espírito da verdade, a Bíblia diz que será entregue ao Espírito do engano. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele quer encontrar um espaço, ele quer agir, ele quer falar, ele quer fazer a obra na vida da igreja. Muitas vezes o Espírito ele não encontra espaço, porque existem bloqueios que o impedem de agir. Então não resista ao Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Ele é santo. Quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, mais ele vai trazer do caráter de Deus a você. Quanto mais você tem intimidade do Espírito Santo, você vai começar a ter desejo de ser transformado. Ele coloca em você vontade de orar. Ele coloca em você vontade de santificar. Ele coloca em você vontade de se purificar, de ler a palavra, de falar com Deus. Queridos, essa é a obra que o Espírito Santo tem para fazer. Não existe eternidade sem o Espírito Santo. Eu quero te convidar a você chamar pelo Espírito Santo. Eu quero incitar você. Eu quero desafiar você a chamar o Espírito Santo para dentro de você. A chamar o Espírito Santo para habitar na sua casa e fazer morada. Para convidar o Espírito Santo para perdoar você, para transformar a sua vida, para você colocar diante dele todas as suas imperfeições, tudo aquilo que você precisa tirar para que ele possa habitar dentro de você. Eu quero te convidar hoje a fazer uma oração de entrega ao Espírito Santo de Deus. Para você entregar sua vida, entregar suas causas, entregar os seus sentimentos, sua vida por completo. Há um chamado urgente de Deus para nós. E nós precisamos do Espírito Santo. Você pode dizer, mas eu preciso de tantas coisas. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Essa é a vida abundante que Deus tem para você, porque não adianta você estar rodeado de alegrias passageiras e não ter a presença de Deus na sua vida. Não adianta você estar dentro do melhor carro e andar sem a presença de Deus. Não adianta você estar numa casa espaçosa e o vazio está dentro de você porque falta em você a presença de Deus. Falta dentro de você a presença, a companhia do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de mais nada. O que o homem precisa é do Espírito Santo. O que a igreja precisa é do Espírito Santo agindo e fazendo a obra dele em nós. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Então, queridos, nós temos o Consolador. Nós temos o Espírito Santo e ele está disponível para todo aquele que o deseja. O Espírito Santo ele está disponível para todo aquele que o quiser, para todos aqueles que o desejarem com todo o seu coração, com toda a sua alma. E eu quero te convidar a partir de hoje a chamar o Espírito Santo para dentro da sua vida, para ele habitar, para ele morar dentro de você. E você ser impactado pela presença do Espírito Santo. Você ser transformado pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. E uma coisa que eu tenho toda certeza de dizer é que nós precisamos do Espírito Santo. Se você precisa, chame por ele hoje. Porque eu tenho certeza que quando você chamá-lo, ele vem. Ele vem. Ele vem. Se você precisar de um advogado, é o Espírito Santo. Se você precisar de um amigo, é o Espírito Santo. Se você precisar de consolo, você tem o consolo no Espírito Santo. Se você precisar de abrigo, você tem abrigo no Espírito Santo. Se você precisar de alegria, você tem alegria no Espírito Santo. Se você precisa de paz, a paz há no Espírito Santo. Se você precisa de proteção, a tua proteção é o Espírito Santo. Se você precisa de guia, de direcionamento, você vai encontrar esse direcionamento no Espírito Santo. Tudo o que você precisa, você encontra no Espírito Santo. Eu enviarei o outro Consolador e ele estará convosco para sempre, disse Jesus. É tão bom falar sobre ele. Se formos falar aqui, vamos ficar muitas horas e muitas horas. O YouTube não daria conta de tantas horas para falar do Espírito Santo. Mas teremos outros momentos para continuar falando sobre ele. Foi muito bom ter a sua companhia nesse programa. Foi muito bom saber que o Espírito Santo falou com você. E eu quero te pedir, se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu testemunho nos comentários. Conte para nós o que o Espírito Santo falou no seu coração. E eu ficarei muito feliz de ler o seu comentário. Também você pode compartilhar esse vídeo. Vamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Vamos alcançar mais pessoas que precisam do Espírito Santo. E eu quero te agradecer por ter ficado até o final do nosso primeiro vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo continue fazendo uma linda obra dentro de você. Até o próximo programa Vida Abundante. Deus te abençoe.